hoje com o tema ligado à imortalidade da alma. Seria possível, embora a Bíblia aparentemente fale que sim, seria possível sairmos do nosso corpo material? Vamos descobrir no estudo de hoje. Boa noite, irmãos. Que alegria podemos nos encontrar na casa de Deus para adorar o nome dele, né? Rever os amigos e também estudar a sua palavra. Eu, quando cheguei, havia um grupo aqui orando. Eu entrei bem quietinho, sentei ali no fundo, né? Para poder participar. E percebi que, em um dado momento, alguém citou meu nome na oração, né? Intercedendo aí pela nossa viagem. Então, isso traz alegria no coração da gente. Quero também cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando neste momento através das redes sociais aqui da igreja, ou que em algum outro momento do dia, da semana, vai acessar essa gravação para também acompanhar. Seja muito bem-vindo a este momento do estudo da Bíblia. Que o assunto de hoje contribua para fortalecer a nossa confiança, a nossa esperança no dia nos encontrarmos com Jesus e também o nosso compromisso de nos prepararmos para esse momento. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. É o texto-chave para o estudo dessa noite. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Encontraram? Vamos fazer uma breve oração para iniciar a leitura da Bíblia? Senhor, nesse momento, com a Tua palavra aberta, pedimos ao Senhor que abras a nossa mente para que tenhamos condições de entender o que está escrito. Seja, Senhor, o nosso professor. Abras também o nosso coração, a fim de que possamos aceitar as Tuas orientações e o desejo de se preparar para encontrar com Jesus. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8 diz: Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha que interessante essas palavras do apóstolo Paulo. Se eu pegar esse texto de forma isolada, o que ele está me ensinando? Que o desejo de Paulo é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O verbo deixar tem vários significados, mas dá a impressão que ele está dizendo assim, que ele vai deixar o corpo, vai sair do corpo para poder morar com Deus. Algumas pessoas, ao se depararem com esse verso, elas compreendem de que Paulo está ensinando de que um dia o salvo vai morar com Deus. E esse é o desejo do salvo. Mas para isso ele vai precisar deixar o corpo para trás. Ou seja, estaria Paulo endossando a ideia de que na morte a pessoa deixa o corpo para então morar com Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Pois bem, nós já estudamos alguns domingos atrás sobre a parábola do rico e Lázaro e nós passamos por alguns textos que falam sobre a questão da morte. Então nós não vamos repetir os textos, mas vamos nos concentrar no que significa habitar com Deus. E o que Paulo está dizendo com isso? Bom, então não precisamos do corpo para ir para o céu? É assim que a Bíblia ensina? O que é que o próprio apóstolo Paulo fala sobre o momento em que vamos nos encontrar com Deus? E qual vai ser a importância do corpo nesse momento? Então vamos continuar em Coríntios, mas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, observe então o que diz aqui o apóstolo Paulo nessas palavras. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, em diante diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, né? O verbo dormir, sinônimo de morrer. Ou seja, nem todos morreremos. Mas transformados seremos todos. Então ele já destaca uma informação muito importante, usando aqui o verbo transformar. Ou seja, em algum momento,
ocorrerá uma transformação do nosso corpo, de todos, ou seja, dos vivos salvos e dos mortos que morreram salvos. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, em que ocasião isso vai acontecer? Quando soar a última trombeta, aquela que vai despertar os mortos, né, do estado da morte para a ressurreição. Continuando o verso 52. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Transformados. Que tipo de transformação vai acontecer? O morto já ressuscita transformado. Mas quem estiver vivo por ocasião da volta de Jesus vai passar por um processo instantâneo da transformação. Olha o que ele diz no verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Ele fala então de que o nosso corpo vai se revestir da incorruptibilidade e da imortalidade. Por ocasião da volta de Jesus, o salvo então terá a transformação do seu corpo do corruptível para o incorruptível. Correto? Mas olha o que ele diz no início do verso 53. É necessário que esse corpo se revista. Opa! Por que ele fala que é necessário? Se não fosse necessária a transformação do corpo, ou seja, se o salvo para habitar com Deus no céu não precisasse do corpo, por qual razão ele estaria dizendo sobre a necessidade da transformação do corpo? Se o corpo da morte fica para trás e sai algum tipo de espírito e vai para o céu. Ele não precisa mais do corpo, vai transformar por quê? Então ele diz o seguinte, é necessária a transformação do corpo. Em que momento? Do encontro com Jesus. Por quê? Porque o salvo vai para o céu em corpo. Se eu fosse para o céu sem o corpo, sem precisar dele, por que vai transformar? De mortal para imortal, de corruptível para incorruptível, não faz sentido. Vou abrir um parênteses aqui. Quem está falando aqui? Paulo, o mesmo que escreveu em 2 Coríntios 5, verso 8, que o desejo é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aí, e agora? Ele está contradizendo as suas palavras? Não. Mas antes de retornarmos ao 2 Coríntios 5, 8, vamos responder algumas questões. Primeiro delas, na ressurreição, nós teremos corpos físicos para ir para o céu? Nós vimos aqui que Paulo fala sobre a importância da transformação do corpo quando ressoar a última trombeta, aquela que será ressoada por ordem de Jesus para a ressurreição dos salvos. Correto? Então, nós temos aqui a primeira informação de que o corpo será transformado. Mas olha uma informação também importante que contribui, está no Evangelho de João, capítulo 20, se você puder acompanhar. No Evangelho de João, capítulo 20, ao falar sobre a ressurreição de Jesus, vejamos o que ele disse aqui às mulheres que se encontraram com ele. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. João 20, verso 17, diz assim. Quando elas se encontram com Jesus, diz o verso 17, que Cristo disse a elas, recomendando-lhe Jesus, disse, não me detenhas. Ou, algumas versões, como a Nova Versão Internacional, diz assim, não me segures, porque ainda não subi para meu Pai. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o verbo não deter ou não segurar. Cristo havia ressuscitado, saiu da sepultura. Se ele não tivesse um corpo físico, não faria sentido falar, não me segure. Como que alguém vai tocar num outro ser após a ressurreição se ele não tiver em corpo físico? Não, o próprio Jesus não ressuscitou em corpo físico. A exemplo do que vai funcionar na ressurreição. Como ele ressuscitou em corpo físico, mostra que na ressurreição teremos corpos físicos. Abra
ainda no Evangelho de João, acha o capítulo 5. Capítulo 5 de João, verso 28 e 29, talvez seja um texto bastante conhecido, porque ele fala sobre a ressurreição para o encontro com Jesus, tanto do salvo quanto do perdido. João 5, verso 28 e 29 diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, haverá um dia em que todos vão ressurgir da morte, todos, salvos e perdidos. Não será no mesmo momento, evidentemente, né? Se você já estudou sobre o período do milênio, vai se lembrar que a ressurreição dos salvos acontece antes do período, ou seja, com a ressurreição dos salvos, inicia-se o período do milênio, os 1000 anos. E os perdidos ressuscitam após o encerramento desse período. Ok? Mas isso também é assunto para um outro estudo. Versículo 29 diz: Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, né? Para a eternidade. E os que tiverem praticado o mal, vai ser para o juízo, né? Para a condenação. Bom, aqui diz o seguinte: os que se acham na sepultura dos túmulos. Então, quando é que o salvo vai ter acesso à vida eterna? Após a ressurreição. Porque até então, ele estará onde? Guardado na sepultura. Não foi para o céu, né? A gente vai tocar nesse assunto mais um pouquinho na frente. Abra agora a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vimos no capítulo 15, verso 51 em diante, Paulo falando sobre o ressoar da última trombeta, a transformação do corpo, né? Sobre o corpo ser revestido com imortalidade e incorruptibilidade. Por que ele fala sobre isso? Porque o tema central desse capítulo é sobre a ressurreição. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, vamos para o versículo 12. Verso 12, 1 Coríntios 15, verso 12. Diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Né? Paulo questiona, escuta, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, é comum pregar-se. Agora tem gente dizendo que não tem ressurreição de mortos, não faz sentido. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, falar que ele ressuscitou é uma mentira. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Não faz sentido exercer fé num Salvador que não ressuscitou. Verso 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, não vão ressurgir da morte, vão ficar lá mortos para sempre. Percebe que ele repete aqui a informação? Isso significa demonstrar a importância que deve ser dada para o assunto. Porque, irmãos, de que adiantaria viver uma vida de serviço a Deus, preparando para a eternidade e não ter ressurreição coisíssima nenhuma? Não faz sentido. Aí, olha o que acontece. Eles perguntaram para Paulo, versículo 35. Verso 35 do mesmo capítulo. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Aqui agora acrescentado, né? Como é que uma pessoa ressuscita da morte? Ressurge da morte? E a segunda pergunta é: em que corpo a pessoa vem da morte para a vida? Em que corpo? É o mesmo corpo? Troca de corpo? Como é que funciona isso? Aí Paulo faz a seguinte explanação. Vamos lá, verso 36 em diante. Insensato, né, o imprudente, o ignorante, por não ter a informação, ele diz assim:
o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Agora ele usa aqui o verbo semear, fazendo alusão aqui à semente. Depois ele vai falar alguns exemplos do trigo, por exemplo. Verso 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Olha um pouquinho aqui. Vamos usar um exemplo aqui. Ele disse, olha, quando você semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas você semeia a semente, apenas a semente, o grão. Eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem espiga de milho, né? E quando alguém vai plantar o milho, a pessoa pega a espiga do milho e enterra para nascer o milho? Não. Ela precisa debulhar o milho da espiga, aonde ela está presa numa parte chamada sabugo, né? Essa é a linguagem que se usa, né? Talvez alguém aqui já morou no sítio, né? Trabalhou com a lavoura, vai saber explicar melhor ainda. Mas a pessoa não planta a espiga do milho, ela planta a semente. Em média, uma espiga de bom tamanho tem aproximadamente 600 a 700 grãos de milho. Aí então ele planta uma semente. Dessa semente nasce a planta do milho, que em média produz de 2 a 3 espigas. O que Paulo está dizendo? Olha, quando você não semeia o que há de ser. Você não coloca, né, o feijão, por exemplo, dentro da bainha, com várias sementes enterradas. É uma semente. Não é o cacho do trigo, né? É a semente, ele diz. Olha o que ele fala no verso 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. O que ele está falando aqui é o seguinte: se você plantar milho, o que vai nascer? Milho. É isso que ele está dizendo. Traduzindo, a minha mãe é falecida, vai fazer 22 anos. Maria Aparecida. Ela foi sepultada na cidade onde nós vivíamos, chamado Itapeva. Talvez tenha um itapevense assistindo aí, né? Itapeva de São Paulo, tá? Tem também de outros estados. No dia da ressurreição, quem é que vai sair daquela sepultura? A mesma Maria Aparecida. A mesma mulher. É isso que Paulo está ensinando. Então ele diz o seguinte, que você planta a semente e vai produzir ali a planta da mesma natureza da semente. Agora o que ele diz no verso 39. Perdão, 39 não, verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha que interessante, ele usa a ilustração do plantio da semente para ensinar sobre que o que nasce da semente tem a ver com a própria semente que foi plantada. Não é plantar feijão e nascer arroz, né? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ou seja, semelhantemente será a ressurreição dos mortos. Semeia-se, verso 42, semeia-se o corpo na corrupção, né? Enterra ali, põe na sepultura, o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Evidentemente está falando do salvo. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Paulo usa uma linguagem muito simples e pedagógica para ensinar as pessoas que tinham dúvida. Escuta, Paulo, como é que funciona a ressurreição? A pessoa, quando ressurgir da morte, é o mesmo corpo que vem? O que ele disse? Sim, é o mesmo corpo. O mesmo corpo. Bom, vamos a um outro exemplo que o próprio Paulo fala e vejamos o que Pedro complementa. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Vamos pegar o exemplo aqui de um personagem chamado Davi. Atos capítulo 13. Versículo 21 e 22. Atos 13, verso 21 e 22. Disse Paulo: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse:
achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Paulo cita aqui uma expressão de que Deus diz: Davi, um homem segundo o meu coração. Agora deixa eu perguntar para você. Claro que Davi falhou, cometeu pecados, mas ele se arrependeu e foi perdoado. O nome de Davi está lá em Hebreus 11, na chamada Galeria dos Heróis da Fé. Uma pessoa que morreu salvo. Tá ok? Agora, pensa o seguinte: se a pessoa morresse e saísse do corpo, o espírito para ir para o céu, Davi seria certamente um desses. Ok? Mas olha o que Pedro fala sobre Davi no capítulo 2 de Atos. Atos, capítulo 2. Atos 2, versículo 29. Atos 2, verso 29 diz, agora aqui nas palavras de Pedro: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ele não disse que o túmulo está vazio. O túmulo permanece entre nós até hoje. Ah, mas ele não fala que o túmulo está com o corpo dele. Alguém pode questionar. Pode. Ah, ele fala que o túmulo está até hoje, mas ele não disse que está vazio ou que está com o corpo dentro. Mas vamos para o versículo 34, ainda nas palavras de de Pedro. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita. Deixa eu fazer uma observação aqui na metade do verso para frente. O que ele está dizendo? Ele declara que o Senhor, Pai, diz ao Senhor, Filho, que é Jesus: Assenta-te à minha direita. Por isso encontramos muitas vezes informações no Novo Testamento falando sobre que Jesus está à destra do Pai. E Davi teve essa visão de Jesus assumindo o trono à destra do Pai. Mas eu quero chamar a sua atenção para a primeira parte do texto, que Pedro diz assim: porque Davi não subiu aos céus. Não subiu. Então, quando eu relaciono com o verso 29, ao falar que ele morreu, foi sepultado, seu túmulo está até hoje entre nós, e ele não subiu ao céu, o que Pedro está dizendo? Que Davi, o homem segundo o coração de Deus, e isso foi lembrado pelo apóstolo Paulo, continua dormindo na sepultura. Então, alguém falar que quando alguém morre vai para o céu porque está salvo, isso não condiz com a palavra de Deus. Bom, então por que Paulo usou aquela expressão, deixar o corpo e habitar com o Senhor? Vamos voltar então para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, que é o nosso texto inicial. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos lá novamente ao versículo 8. Ele diz: Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Como dissemos, se eu pego esse texto isolado, não dá para discutir que Paulo estaria afirmando que para habitar com Deus tem que deixar o corpo, né? Mas como vimos em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, Paulo afirmando que é necessária a transformação do corpo por ocasião da volta de Cristo, isso indica que vamos precisar do corpo ir para o céu, sim. Mas por que ele diz aqui no verso 8, dessa maneira? Vamos pegar o contexto? Vamos começar aqui no versículo 2. Verso 2, diz assim: E por isso, nesse tabernáculo, ou nessa morada, referindo-se ao corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Você percebeu que ele usa uma palavra aqui, muito importante, que é a palavra que está linkada a 1 Coríntios 15, 51, 2 e 3, né? Ele diz assim: por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, nós estamos com esse corpo, gememos,
aspirando que esse corpo seja revestido, não trocado, revestido ou transformado, numa habitação chamada celestial. Ou seja, quando Cristo voltar, o salvo terá o seu corpo transformado ou glorificado. Mas olha o que diz o verso 3. Ou seja, a transformação, o revestimento citado por ele do corpo mortal para o imortal, né? Do verso 2, só vai acontecer, irmãos, com a seguinte condição. Presta atenção, olha. Que condição? Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Espera um pouquinho. O que Paulo está dizendo? Que o nosso corpo só vai ser revestido se, né? Se, qual é a condição? Fomos encontrados, evidentemente, naquele dia, por Cristo, seja na sepultura, né? Ou em vida, porque não passou pela morte, estiver vestido e não nu. E talvez alguém pense, Paulo está falando sobre a importância dessa roupa aqui, do tecido? Será que Paulo está dizendo sobre isso? Com todo respeito, eu quero assim, lembrar que existem pessoas que acreditam que Paulo estaria falando sobre isso. Você acredita que tem gente que não dorme sem roupa? Porque tem receio. Se Cristo aparece nesse momento em que ele está dormindo sem roupa, né? E quer chamá-lo para a eternidade, não, você não pode vir para o céu porque você está sem roupa, né? Está nu. Parece até engraçado, né? Mas tem gente que pensa assim. Que roupa Paulo está dizendo? Que tipo de vestido é esse que deve cobrir o corpo para não deixá-lo nu? Será que ele está falando das nossas vestimentas, né? Usar uma linguagem aqui mais antiga, né? Na nossa indumentária. Olha o que... Deixa um dedinho segurando aí, 2 Coríntios 5. Abra sua Bíblia, por favor. Em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, o capítulo 3. Vamos para o versículo 18. Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Aqui fica esclarecido que tipo de vestimenta Paulo está falando ali em sua carta. Diz assim: aconselho-te, nas palavras de João, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Até aqui. Vamos parar aqui. O conselho de Jesus, nas palavras aqui de João, que a gente adquira vestiduras brancas para nos vestirmos, a fim que não seja manifesta a vergonha da nossa nudez. Percebe a semelhança das palavras com que Paulo diz? Ou seja, deixa eu perguntar aqui para a igreja. Dentro dessa informação de Apocalipse 3,18, o que as vestes brancas representam na vida do cristão? A veste de Cristo, ou seja, a justiça de Cristo, sem a qual a gente não será salvo. Não é por justiça humana própria. Somente seremos salvos pela justiça de Cristo. Né? Temos que confessar o pecado. 1 João 1,9 diz, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né? E nos purificar de toda injustiça. Então, João está dizendo o seguinte: precisamos nos vestir da justiça de Cristo. Voltando para 2 Coríntios 5, Paulo está dizendo então o que? No versículo 3. Só seremos transformados, glorificados, do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível, se nós formos encontrados por Jesus utilizando da sua justiça. Porque sem a justiça de Cristo, nós estamos nus. Então, Paulo não está falando nada de indumentária, de roupa, de veste, nada disso. É da justiça de Cristo. Olha no verso seguinte, versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, porque o desejo não é
ficar ausente da justiça de Cristo, a fim de que vivamos uma vida como pecadores e condenados como pecadores. Aí ele diz, mas o nosso desejo é o quê? Revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo diz assim, nós vivemos aqui uma vida de muitos desafios, sofrendo em nosso corpo, fraco, doente, corruptível, com cicatrizes, com dores, com o envelhecimento, com a idade. Verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, ou seja, para que um dia sejamos transformados, outorgando-nos o penhor ou a garantia do Espírito, a garantia da presença do Espírito Santo. Por isso que Cristo falou lá em João, olha, eu vou, mas enviarei a vocês o Espírito Santo, né, que vai guiar a sua vida, etc. Né? Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Que o cristão vive pela fé, pela esperança de que um dia, ao se deparar com Jesus em sua vida, vai ter o seu corpo transformado. Vai ser revestido da imortalidade, né? Saúde e da incorruptibilidade. Por isso ele diz, enquanto no corpo, este corpo que a gente tem nesse momento, estamos o quê? Ausentes do Senhor. O que ele quer dizer com ausência do Senhor? Nós ainda não fomos glorificados. Estamos ausentes dessa transformação prometida por Jesus em sua vinda. Visto que andamos por fé, verso 7, e não pelo que vemos. E é verdade, irmãos. Talvez uma atividade para você fazer quando chegar na sua casa, né? Você que já está em casa. Olhe no espelho, né? Ou melhor, não sei qual a idade que você tem, mas dependendo da idade, você pegue uma foto, talvez de 10, 15, 20 anos atrás, né? Coloca ela ao lado do espelho, olha para a foto como você estava algum tempo atrás e olha agora, né? Um dia eu falei isso e uma pessoa me disse, você sabe que eu estou melhor agora do que antes, né? Digamos que quase funciona para todo mundo, né? Por causa do corte de cabelo, né? Por causa de alguma mudança que fez no regime alimentar, né? Etc. E algumas pessoas parece que melhoram mesmo, né? Com o tempo, né? Mas, em linhas gerais, você vai perceber ali os traços, né? As rugas, cabelo branco ou a ausência deles. Alguma coisa que revela o seguinte, estamos envelhecendo. Então, é pela fé que a gente vive, sabendo que o corpo que está envelhecendo já não tem a mesma beleza da juventude, vamos dizer assim, um dia será recuperada. Um dia vai ser recuperada. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu pegar aqui o verso 6 em diante, para pegar o fio da meada aqui, né? Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que Paulo diz? Que nós vivemos pela fé e que um dia o corpo vai ser transformado. Ele já falou que o corpo vai ser transformado. Então, quando ele usa a expressão deixar o corpo, que tipo de deixar é este? Este corpo mortal, corruptível, doentio, marcado pelo tempo, pela idade, pelo sofrimento, pelos incidentes, pelos acidentes, um dia ele vai ser transformado. Não vamos ter mais esse corpo do jeito que ele é. Por isso ele usa a expressão, um dia vamos deixar esse corpo. Sabe esse corpo que a gente... E talvez
uma pessoa que tenha enfrentado uma doença, precisou talvez amputar uma parte do corpo, ou tenha passado por um acidente, tenha ficado profundas cicatrizes, marcas, e talvez impossibilitado de andar, né, de fazer algumas atividades. Às vezes eu chego a imaginar que pessoas que estão assim, elas têm uma clareza até maior do que a gente, que às vezes tem um corpo aparentemente sadio. Porque um dia vai ser transformado o corpo. Por isso ele diz assim: entretanto, estamos em plena confiança de que aquilo que Jesus prometeu vai acontecer. Por isso o nosso desejo é um dia deixar esse corpo marcado pelo pecado para poder habitar com Deus, com o Senhor. Ou seja, entre o deixar o corpo e habitar com Deus, nas entrelinhas, Paulo está dizendo o seguinte: com um novo corpo. E por que ele não falou com o novo corpo? Porque não foi necessário falar com o novo corpo. Porque ele já falou anteriormente que o desejo é o quê? Aspirando, né? Como vimos aí no verso 2, sermos revestidos. Se ele vai deixar o corpo habitar com Deus, por que ele fala que nós desejamos ter o corpo revestido no verso 2? Revestir o corpo, para que você vai largar ele para trás? E se alguém quiser questionar Paulo, olha, espere a ressurreição, viva uma vida com Jesus, seja salvo em Cristo, para ir para o céu. E daí você fala: Paulo, por que você escreveu daquele jeito? Você podia ter colocado lá, né? Que o corpo precisa ser transformado, vai levar o corpo junto. Eu não sei o que Paulo vai responder, mas talvez ele olhe para você e diga: meu amigo, para um bom entendedor, né, uma palavra é um texto, né? Ele pode dizer isso, né? Bom, queridos, em que momento então nós teremos esse encontro com Jesus, em que o corpo será então transformado? Nós vimos em 1 Coríntios 15 que vai ser quando soar a última trombeta. Mas vamos confirmar isso nas palavras do próprio apóstolo Paulo. E vamos terminar aqui com suas palavras em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. No estudo anterior, nós falamos também sobre esse texto, sobre essas palavras de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fazendo referência, né, ao arrebatamento para o céu. Quando de fato vai acontecer. Agora vamos se utilizar da mesma passagem para falar sobre o nosso corpo ser levado para o céu e transformado. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ficar com o versículo, a partir do versículo 13, para pegar todo o contexto aqui de suas orientações. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né, aos que morreram, aos que estão mortos, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, você que é um cristão, que serve a Jesus, que quer ir para o céu, tem que ter um pensamento diferente daquele que acha que quando morre, acaba ali, ponto final. Não. Existe uma esperança que precisa ser alimentada. E é ela que nos fortalece, diz o apóstolo Paulo. Pois, verso 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deixa eu fazer uma observação. Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, trará de onde para onde? De onde para onde? Bom, considerando a verdade bíblica de que quando uma pessoa morre, está na sepultura, né, Eclesiastes 9, verso 5 diz assim: pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O que Salomão está dizendo? Que uma pessoa quando morre, ela não tem acesso à recompensa. Ela vai ter acesso à recompensa quando? Evangelho de João 5, verso 28 e 29. Na ressurreição por ocasião da volta de Cristo. Né? O salvo na segunda vinda, o perdido na terceira vinda, depois do milênio. Então o que Salomão está dizendo lá? Que na morte a gente não tem acesso à recompensa. Mas na morte fica definido qual será o seu futuro eterno. Salvo ou perdido.
Agora ele diz aqui, o apóstolo Paulo, quando Jesus voltar, ele vai trazer em sua companhia os que dormem. Se os mortos estão então dormindo, eles estão aqui na terra, não estão no céu. Então, quando alguém diz, e eu já ouvi gente dizer isso, que Jesus virá e vai trazer do céu em sua companhia aqueles que dormem. Gente, se a pessoa morreu e foi para o céu, foi para o céu para ficar dormindo? Mas que sentido faz ser levado para o céu para ficar dormindo? Se ele for para o céu, tem que estar vivo lá, né? Então não vai trazer do céu. Se ele está dormindo, o dormindo está na terra. Então trazer em sua companhia é da terra para o céu. Por isso que em João 14 ele fala, olha, não se turbe o seu coração, creia em Deus. Né? Eu vou preparar um lugar, quando tiver tudo preparado, o que eu vou fazer? Eu venho buscar vocês e vou levar vocês daqui, da terra para o céu, para que onde eu estou, vocês estejam comigo. Então, ele vai trazer em companhia da terra para o céu. Eu estou frisando isso porque tem gente por aí dizendo o contrário. E Paulo está dizendo, olha, que mediante Jesus, trará na companhia de Cristo os que dormem. Se estão dormindo, é porque estão na terra. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, os que estiverem vivos até o momento da volta de Jesus, ele diz assim, de modo algum precederemos os que dormem. O verbo preceder significa passar adiante, passar à frente, ir à frente. Então Paulo está dizendo, né, Paulo está consolando aqui aquelas pessoas que estavam preocupadas. Escuta, e se eu morrer antes de Cristo voltar, eu vou perder a chance de ir para o céu? Ele falou, não, meu filho, fica tranquilo. Eu quero o seguinte, que você entenda a respeito da morte, para que você não fique triste como aqueles que não têm esperança. Então, meu querido, vai funcionar o seguinte, quando Cristo voltar, nós, os vivos, não vamos para o céu antes do que aqueles que morreram. Olha, raciocínio é o seguinte, ele está dizendo, olha, você não vai para o céu na frente do que aquele que morreu. O que ele está dizendo? Que aquele que morreu também não foi. Está aguardando aqui. Então, quando alguém diz, eu falo assim com respeito e com carinho, até por aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, em um velório, para uma pessoa querida que morreu, né? Dizendo, ele foi para a glória, está nos braços do Pai. Não está nos braços do Pai. Só vai para a glória quando Jesus vir buscar. É o que Paulo está ensinando. Essa é a verdade bíblica. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Para só um pouquinho. O que Paulo disse até então? Que quando Jesus voltar, dar a sua palavra de ordem para ressurgir da morte, os salvos, essa será a primeira coisa que vai acontecer. Uma vez ressuscitados os mortos, vão se juntar com os vivos, salvos, que também foram transformados. Nas palavras de Paulo, 2 Coríntios 15, verso 51 em diante. Aí ele diz o seguinte, seremos arrebatados juntos. Ou seja, o salvo vivo por ocasião da volta de Cristo vai ser arrebatado para o céu juntamente com o salvo que estava morto, que agora ressurgiu da morte. Não tem cabimento eu falar que quem morreu salvo já está no céu. Se Paulo está dizendo que vai para o céu só quando Cristo voltar. Seremos arrebatados juntos, entre nuvens, para se encontrar com o Senhor nos ares. E assim, ou seja, desta maneira, desta forma, estaremos
para sempre com o Senhor, se só vai estar para sempre com Jesus através desse episódio do seu retorno, não pode se dizer que já foi para o céu. Aí no versículo 18 ele termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu vou repetir uma frase que disse na semana passada, né? Quando eu tenho a oportunidade de realizar uma cerimônia fúnebre, eu uso dessas palavras de Paulo, porque elas falam sobre a verdadeira situação do homem na morte, ela fala sobre a esperança da ressurreição, ela fala sobre a vida eterna, ela fala sobre o arrebatamento verdadeiro por ocasião da volta de Jesus, e ela fala que somente através da volta de Cristo vamos poder viver eternamente com o corpo transformado. E se alguém falar diferente, não condiz com o que diz as Sagradas Escrituras. E quando você encontrar alguém que esteja faltando esperança, porque não sabe como será o futuro dele na eternidade, use dessas palavras de Paulo. Consolemos uns aos outros com essas palavras. Queridos, então Paulo estava falando lá em Coríntios o seguinte, que o seu desejo é de que esse momento chegasse logo. Será que esse também é o nosso desejo? Será que esse também é o desejo do nosso coração, de que Cristo volte logo? Para que tenhamos uma vida eterna, transformada, uma vida incorruptível, né? Um corpo imortal. Que grande alegria poder encontrar nossos queridos. Eu falei da minha mãe, que vai fazer 22 anos que ela descansou do Senhor. E eu tenho saudade de um dia poder encontrar com ela. Mas para isso eu preciso me preparar. Porque se eu estarei vivo até a volta de Cristo, não sei. Se eu vou descer à sepultura, não sei. Mas seja qual for o que me acontecer no futuro, e com você também, se isso acontecer, seja no Senhor. Porque ele diz o seguinte, aqui no versículo 16: os mortos em Cristo vão ressuscitar quando ele voltar. Que a nossa vida seja em Jesus e que a nossa morte também seja em Jesus, com ele, para que um dia possamos receber a recompensa. Amém? Com esse pensamento, vamos ouvir uma mensagem de louvor ao nosso Deus. E com essa mensagem vamos encerrar aqui o nosso momento de adoração. Os sinais já se podem ver, ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão quem o esperou, ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar, ele voltará. Tantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida aqui,
você pode entender o porquê. Pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estarás quando enfim vier o fim? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Sobre as nuvens eu já posso ver. Eu reconheço o meu mestre Em seu olhar, todo meu medo já passou. Quanta saudade eu senti. Agora sei que estou liberto. estou liberto. Sei que virá. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Ele virá. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar. Ele voltará. Amém. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos que aqui passamos, pelo abrir da sua palavra, pela compreensão que teu Santo Espírito pode nos ajudar a entender de que um dia o Senhor voltará. Um dia Jesus virá buscar para resgatar aqueles que o esperaram, conforme ouvimos na letra desse louvor. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer a nossa fé e a nossa confiança nessa bendita esperança. E acima de tudo, na alegria que teremos de um dia reencontrar nossos queridos. Ajuda-nos também, Senhor, a propagar essa mensagem de fé e esperança, para que quando Cristo voltar, estejamos não apenas nós, mas muitas pessoas, Senhor, que aceitarem a Cristo como Salvador, preparadas para então participarem dessa transformação, desse arrebatamento e adentrar a vida eterna com Jesus nosso Senhor. Para tanto, Pai, pedimos o teu auxílio. Pedimos também o perdão pelas nossas falhas. E ajuda-nos a viver cada dia andando ao lado do Senhor Jesus. Nesse momento, peço a sua bênção para que possamos retornar aos nossos lares em segurança. Por isso pedimos a companhia dos teus anjos para nos guardar do mal e do perigo. Abençoa, Senhor, a semana que teremos. Que seja uma semana de vitórias. E mesmo que tenhamos desafios, que possamos aprender lições importantes, porque sabemos que servimos a um Deus poderoso, vivo e que promete atender às nossas necessidades. Eu peço uma bênção mais especial sobre cada pedido que está escondido no coração daqueles que estão aqui e daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que teu poder alcance a cada um, levando conforto, consolo, soluções para os desafios que enfrentam.
mas que diante de tudo isso, Senhor, principalmente a certeza de que um dia Jesus virá e não tardará. Agradecemos e pedimos os teus favores, em nome de Jesus. Amém.